3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Consultoria ao vivo, hoje com o João Neto. Vou colocar o comentário aqui. O tema que o João trouxe foi 250 alunos. E aí? E aí, Samu? Caramba, meu irmão, quanto tempo? Eu parei para fazer conta aqui. Você acredita que tem praticamente 2 anos daquele final de semana lá em Sorocaba? 2 anos Foi em já. Foi agosto. agosto, é É, verdade. cara. Agosto. E foi nos primeiros dias de agosto, assim, foi dia 2, dia 3, dia 1, não sei. Isso, exatamente. Tem dois E anos. aí, já virou doutor? Ainda não. Porra, cara, tá demorando, hein? Você tá parado. Você lembra que você falou comigo? É uma frase sua, eu nunca vou esquecer. E aí eu tô priorizando outras coisas. E isso pra mim agora não vai mudar nada na minha vida. E aí eu tô priorizando justamente meu trabalho, né? Minha empresa, na verdade. E sem pressa nenhuma. Na verdade, dado um tempo, literalmente, né? Cara, é que eu acho que tem gente que é apaixonada pelo mundo acadêmico, assim, que não consegue viver sem aquilo. Eu acho que na nossa conversa não era Não era minha cem por vibe, né? cento, Minha não vibe. era 100% sua vibe, Não né? é, não é. E principalmente em 2019, cara, quando a gente se Deixa eu conheceu parar ali, aqui o celular. Acho que fica à agora, vontade. acho que agora vai. Mas 2019, quando a gente se conheceu ali, o CrossFit estava numa ascensão muito grande, e era mais na sua região, né? Eu vou Sim, chutar aqui. Você está em. Putz, agora eu vou chutar errado, hein? Peraí, você está em Salvador? Não. no interior, na Bahia, Não, é interior, Jequié. na Bahia. Ah, Jequié, tá. Jequié. Fica no sul? Sudoeste. Sudoeste. Maravilha. Bom, sul da Bahia já é quase Minas também ali, né? É Naquela mais, região. é isso, é mais Ó. a região sudoeste ali, subindo com Vitória da Conquista. Pô, meu celular, que loucura é essa? Agora acho que ele vai ficar. E ó, eu posso estar errado, Ah, cara, tá mas ok. talvez eu lembre que você tinha mais de uma academia, ou era uma e você tinha você e seu Isso. irmão. Me dá um contexto aí para eu lembrar da história Eu toda, tinha. porque eu quero buscar os 250 alunos que você falou aqui. E aí a gente vai É, chegar lá. então, vamos lá. No curso ali, eu já tinha aberto a segunda box, que era numa cidade próxima aqui, a minha cidade, que era Jaguaquara. 40 quilômetros. 40? 60 Então são quilômetros, duas. perdão. Tinha duas. Só que aí, aquele ditado, né? O que enriquece, que engorda o gado é o olho do dono. E eu só ia na box lá dessa outra unidade uma vez na semana. E eu não conseguia deixar a box com a. Eu queria que a box, né, ficasse, fosse, né? E aí veio a pandemia e tinha acabado de. Tá ouvindo, Samuca? Que parou o rodo aqui. Tá ouvindo de boa? Deu uma pequena falhada, mas eu peguei até a parte do. Cara, vamos voltar Pronto. porque falhou bastante. É. Volta no olho do dono que Do engorda gado, o né? gado. O Aí gado, você é. falou que Então, você ia muito pouco para lá. isso, uma vez na semana, fazer o aulão no final de semana, uma vez na semana no dia normais. E eu não conseguia dar essa assistência lá, né? Devido às demandas daqui. E aí você não sabe de nada. Do curso para cá, eu virei secretário de esportes no governo interino. Hoje voltei como diretor de esporte da minha cidade. Minha vida deu uma chacoalhada aí boa, viu? Tá. Enfim, Eu vou até pôr no Google aqui Jequié para entender melhor quantos mil habitantes tem, só para saber o tamanho da responsa. certo. Então vamos lá. E aí Jequié. eu abri essa box, né? Box 400 metros quadrados, enfim, era bem, bem grande lá o Ah, espaço. E lembrei aí, dessa conversa. e aí veio a pandemia. Veio a pandemia, a gente fechou a box da cidade, né? A gente fechou essa box lá. E aí era eu e meus irmãos, e aí a gente decidiu fechar. E aí, quando a primeira retomada, a gente falou, cara, vamos trazer a box, vamos abrir um espaço maior aqui. E no meio da pandemia aqui, né? Tudo fechado ainda, a gente alugou um ponto. A gente alugou um ponto na cara e na coragem, um espaço bem maior aqui na minha cidade, com um valor considerável de aluguel. E aí a gente ouviu muito comentário: você é maluco, é louco, pandemia, tudo fechado, vocês estão atrás de abrir negócio. Eu vi até um amigo meu, amigo assim, conhecido, que é do comércio de Jiquel, ele falou assim: caramba, tu é muito doido. Como é que tu aluga um ponto desse, que o ponto é central, grande, amplo, no meio de uma pandemia? Eu falei.
Velho, não tenho medo, vou ter que trazer. Tenho com o meu material, enfim. Aí eu trouxe, abri a box, né? Abri a box, saí. Que mês mais ou menos que era A isso? gente abriu 10 de dezembro do ano passado. Tá. Aí, Não, mas, pô, eu te dou a moral aí, porque dezembro do ano passado parecia que não ia mais ter pandemia. Essa é a não verdade. é. A verdade Pô, foi essa. E aí, a gente achou que 2021 ia ser vida normal, né? vida normal. E aí, cara, eu pronto, fiz aí, abri a box. E aí, Deus é bom o tempo todo. De lá pra cá, a gente conseguiu. Eu trouxe meus alunos da antiga box, continuei com a musculação cá, lá. Deixei aulas de treinamento funcional. E no novo ponto é o cross. E lá na outra cidade, eu tinha acabado de comprar um estúdio, financiado um estúdio, né? Antes da pandemia, um estúdio de musculação e botaram na box para agregar. Eu trouxe o estúdio também. E nesse novo ponto eu tenho o cross e tenho um estúdio também. Entendeu? Show. E, cara, quanto espaço que é a área de cross? Só que é o jeito mais fácil da gente fazer Hoje, umas contas aqui. eu tenho. Quantas pessoas cabem Ah, na turma? hoje, Que- devido ao protocolo da vigilância, são 19 vagas por turma, né? Tá. Mas, voltando aí à normalidade, em breve, eu vou ter aí 25 vagas por turma, entendeu? É uma bela turma, né? É uma bela turma, bela turma. Tá. E vamos lá. Você tá dando aula no meio disso tudo ou não? Tô. Você puxa os Eu treinos, você puxo, tá dentro da diretoria de esporte, tudo isso. eu tenho uma aula fixa às 6 da manhã, ela é minha, perdão, às 7 da manhã, só tenho eu no horário, eu que dou esse horário. E eu flutuo entre outros horários. Por exemplo, está aberto agora, tem um professor Uhum, dando aula. Então, por exemplo, se eu não conseguir chegar para dar um suporte agora 12 horas, a aula acontece, entendeu? uhum. Só na manhã que é minha aula. A minha aula acontece na manhã, entendeu? Cara, e essa parte do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Como chegar nos 250? Você falou dos seus irmãos, você tem dois irmãos que É, trabalham com você na, nisso ver- aí? na verdade, Eles não. continuam nessa empreitada? Pararam? Como tá? Pronto, só tem um sócio agora. O outro irmão, a gente comprou outra parte do meu outro irmão, só tem um sócio agora que é meu outro irmão. Pronto. E você é a pessoa do comercial? Você é a pessoa que fuça mais na Ah, rede social, é, Instagram, isso. fazer promoção, fazer tudo? Isso. Por ser formado, enfim, né, e ter iniciado, aí essa parte fica comigo. Show. João, muito massa, cara. Muito bom estar aqui com você. Ó, vamos entender o seguinte. Você foi lá, meteu a cara antes, né, desse novo normal, depois vem aí um monte de dificuldade e abre, fecha, financia. Então, eu não tenho dúvida que você tem casca, né? Você é um cara casca grossa aí que sabe a dificuldade que é empreender, né? Você não está iludido com nada. Com E, certeza. pô, alguma coisa fez você tomar a decisão de ir lá e pegar um prédio maior, né? E botar na cidade. Eu suspeito, ó, pela cidade tem 100, segundo o Google, né? Tem 156 mil habitantes. Então, é uma cidade média, pô. A cidade que eu nasci, montei a CrossFit final de julho, coisa e tal, tem 220 mil. Então, consigo fazer uma ideia da proporção da cidade. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso, tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. É uma cidade que comporta, na minha cabeça, né? Principalmente hoje. Eu fiz um estudo uma vez, só abrir um parênteses, de como que estava quais eram as dificuldades dos box naquela época. Eu trabalhava só com box de CrossFit, então, pô, deixa eu entender melhor quais são as dificuldades. Cara, principalmente no Sudeste, as dificuldades eram umas. Do tipo, as pessoas reclamavam de concorrência e coisa e tal. E quando eu chegava no Nordeste, eu não lembro de muita coisa da Bahia. Uhum. Tem o Luiz Dival, que eu acho que estava na Bahia. Eu não lembro quantas pessoas responderam ali na região da Bahia, mas
um pouco mais para o norte e nordeste ali. A Recife, por exemplo, estava bem diferente. Mais ou menos assim, ó. O que São Paulo, Rio de Janeiro passou em 2016, Recife estava passando em 2019, Fortaleza estava passando em 2019, 2020. Entendi. Não, 2020 já foi pandemia, né? Isso Pandemia, foi 19. 2019. 19. Qual que é a parada? Por que eu estou falando isso? Como que você sente hoje na sua cidade? Porque eu descobri isso, né? Eu falei, meu Deus, eu acho que todo mundo estava precisando da mesma coisa, mas na verdade, ainda no Nordeste, se abrir um box naquela época era uma baita novidade, assim, tinha um público muito sedento por começar, não tinha tanta concorrência ou coisa e tal. Como que hoje é na sua cidade isso, o CrossFit, assim? A adesão das pessoas, aquela questão de ter um status, né? Do tipo, Uhum. pô, faço CrossFit, ainda é uma novidade ou você já está há tanto tempo aí que já entrou tipo, é mais um tipo de academia e ok. Enfim, ó, aqui a gente tem o privilégio de ser o berço da CrossFit, do CrossFit na Bahia, né? Dois caras aqui, Fábio e Danielão, eles até tomaram o Level 1 na Argentina, porque não tinha, enfim, logo no início. Eles começaram Uhum. no meio de rua, no meio da rua mesmo. E aí eles foram os pioneiros. Acho que foi a segunda box da Bahia, foi aqui, salvo engano, né? Foi a segunda box da Bahia aqui. Então a minha cidade, pra você ter uma ideia, uma, duas, tem umas oito, uns 8 boxes de CrossFit, 7 boxes de CrossFit. E Uhum. a galera, aqui a gente tem um evento interno, Samuel. Eu consegui conversar com as principais boxes, na verdade, as principais agora. Lembra aquela rincha de boxe? Aqui, graças a Sim, Deus, sim. aqui não tem Não mais, tem, graças a não. Deus. A gente tem um evento, Pois. eu com cada um dos donos de boxe, a gente é sócio num evento maior, que é o Sun Machine, né? Máquina do Sol, a gente já fez o segundo ano já, a gente fez 2 edições, a primeira 170 atletas, a segunda com 200 atletas inscritos. Entendeu? Um evento grande, tem uma proporção bem grande na Bahia, né? Esse ano o ano passado seria nosso ano de ápice. Enfim, então a cidade, ela respira o cross, ela tem uma adesão muito boa, a galera curte muito, tem muitos adeptos, e a gente tem box nos 4 cantos da cidade, com os diferentes públicos também, entendeu? Pô, então já me dá. Eu fiquei muito feliz de saber da cultura, porque, cara, eu passei por isso lá em 2013. A gente tinha 2 boxes na cidade, aí um sábado era treino em um, outro sábado era treino em outro, e eu fiquei iludido achando que o CrossFit ia ser isso para sempre, né? Falando, bom, é Aham. uma grande comunidade, a gente sempre vai estar junto, e várias cidades já não é assim. Mas fiquei feliz de saber que vocês têm essa união, pô, quando eu já conversei com outras pessoas em algumas cidades, não, todos os donos de box estão num grupo de WhatsApp para ficar trocando ideia. Eu falo, caramba, que genial A gente isso, não, tem, não a gente, consegui. a gente tem um É, o grupo do evento também aqui. acho isso incrível. E como que é a sua localização na cidade, então? Porque agora a gente vai começar a jogar pro lado Aliás, como que é o nome do box, João? Desculpa. Cross Movie. Cross Cross Movie. Movie, tá. Joga aí Eu que vou você. acessar aqui pelo Instagram. E aí eu ia te perguntar isso, como que é na região da cidade? Porque para você ter pego esse novo prédio e ter te chamado de louco, deve ser uma empreitada boa, né? Deve ter sido uma região boa. É. Mas como que é? É uma região movimentada, assim, com densidade populacional ou não? É É uma, uma região mais é uma, re- industrial, mais é, afastada? é uma região de transição, vamos dizer assim, do centro para o maior bairro da cidade, que é o Jiquezinho, né? Então eu estou ali no miolo mesmo, do centro para o Jiquezinho, né? É bem central a box, né? E a gente tem uns amigos na rua de cima que tem outra box também, no mesmo tamanho, no mesmo porte da gente, entendeu? Então, se é do centro para o maior bairro, normalmente as pessoas ou elas estão indo, né? A maior parte das pessoas acabam indo para o centro Uhum. ou para fazer alguma coisa, enfim, diferentes áreas, né? Comercial, médico, área da saúde, enfim, até às vezes as empresas ficam ali pelo centro. Como que é isso? Tem um fluxo alto, assim, Sim, as pessoas estão indo ou estão voltando, né? elas estão, na verdade, indo, porque a rua é descendo, né? Ela é só mão, ela é só uma mão, ela não é dupla. Então, o pessoal desce do bairro e passam, né? E eles passam pela porta, né? Então, eles descem, passam. São 3 vias para chegar lá, principais. Jadeon, Andolfo Caribé, por lá. A gente está na terceira, numa das vias principais para retornando do bairro, entendeu?
Show. saindo Então, do bairro. entrei aqui, já entendi bastante da cidade. Vamos falar dos números aí das ações que você pode fazer. Hoje, a Crossmove, ela manteve o mesmo nome de antes? Sim, Ou quando em dezembro, você mudou o nome? não, mesmo não. Não. Então, legal. E qual que foi tudo bem que você estava em outros prédios antes e tudo mais, mas qual que foi o recorde que você já teve de alunos aqui? Quanto você tem hoje? Para eu entender um pouco disso, a gente vai passar por alguns pontos assim, ó, vamos ver o planejamento, aí Sim. vamos falar da parte do marketing em si. Bati na outra lá, que era bem menor e era em cima da parte. Era no primeiro andar da musculação. Então, por exemplo, corrida, para fazer prescrição de corrida, eu prescrever era um saco, porque a galera tinha que Nossa, descer a escada, passar pela parte de cardio e ir pra rua e depois voltar. Lá eu consegui um número, acho que o meu recorde foi 95 alunos. Lá. tá. Essa, Nessa primeira. essa hoje aqui eu tenho porque o sistema ele te dá ativos, está os pagantes, né? Eu tenho o meu sistema. Uhum. Enfim, mas hoje eu tenho uns 175 alunos. Caramba, é bastante. É uma É, baita responsa, né? sim, Cuidar de sim. 175 pessoas. E quantas aulas você tem por dia? Porque eu já sei que tem mais ou menos aí 19 pessoas no máximo Eu por tenho aula, com as 10, restrições. 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8. São 10 aulas. 6, 7, 8, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8. 10 aulas por dia. Cara, 10 aulas. Então, se hoje você tem 175 pessoas. Se as 175 pessoas resolverem ir na segunda-feira, você vai ficar praticamente com todas as aulas cheias. Você tem alguma aula já com check-in estourado, assim? Com tipo, ah, Aqui, essa aula passou o limite. Como que é Vou isso? te, vou te contar o que acontece. Eu tive que, essas minhas é, leituras, né? Tem alguns horários que eu libero o check-in 24 horas antes. O povo chega, faz mobilidade com o celular na mão para guardar a vaga do outro dia. E no grupo Já fica ali. é Uhum. aquela confusão, tem gente no meu horário. É legal, saudável, até então tá saudável, uma resenha, uma descontração, meu horário. E o povo vai e briga. Eu tenho 3 horários mesmo que é caos. E os aulões de sábado são 3 aulões, 8, 9, 10 e 11. O de 11 da manhã é gritaria e confusão. Tem gente que vem para a porta sobrou uma vaga, eu posso treinar. Enfim, eu tenho diversas situações bacanas, eu vou dizer assim, né? Nesse contexto novo que eu estou vivendo. Bom, mas assim, pensando, a gente ainda pode falar até de como não diminuir o ticket médio, mas pensando nos 250, tem umas coisas legais aqui para a gente chegar. E se você tiver outros pontos, fica à vontade para perguntar, João. Vou te fazer Certo. umas perguntas para a gente ficar mais didático aqui, ó. Eu lembrei agora que você tinha marcado de ir lá para São Paulo na última imersão que teve e aí você não foi. Eu acho que teve algum problema de família, não lembro. Nem precisamos entrar nisso. Mas eu lembro que você cancelou e aí você acabou, cara, ficou, né? A gente entrou num limbo durante a pandemia, aí você voltou a entrar em contato, falei, cara, não tem mais, não dá, mas Uhum. a gente tem uma plataforma. E aí eu venho melhorando essa plataforma desde que eu comecei essa nova empresa, né? O Marketing de Fitness vai fazer 9 meses agora. Você chegou a acessar alguma aula? Só para eu Cessei, saber o cessei, idioma. cessei. Testei várias coisas que você trabalhou ali. Questão de caixa de pergunta, questão de interação com o público via Instagram, lançamento. Você vê que meu Instagram hoje, ele tem publicação todo dia por causa do curso Marketing de Fitness. Todo dia a Ah, menina que trabalha com marketing comigo falou, bora a postagem de hoje. Aí eu falei, ó, o fluxo, 3, 2, 1, 3, 2, aí vai. maravilha. Eu tenho assim, eu não fiz ele 100%, Samuel. Você fala assim, 100%, não. Mas hoje eu acho que uns 80% das aulas Não, ali. então já dá para saber que essa conversa vai ser boa. Então, ó, Uhum. hoje, na atualização, nesse que entrou agora em julho, o que eu percebi? Não adiantava eu sair falando de como matricular aluno sem fazer esse planejamento antes. Então, só vamos bater esse planejamento de metas. Certo. O que eu fiz a conta aqui? Ó, você tem 10 aulas por dia,
hoje com um limite de 19 pessoas por aula. Então, num dia inteiro, se fosse ficar lotado, você teria no máximo 190 pessoas. É utopia, né? Você imagina todas as aulas certinhas, todas cheias, né? Tudo bem, mas dá para a gente ter uma ideia. Aí a pergunta que eu faço é, desses alunos, o perfil de aluno que você tem, né? Como que eles têm? Eu vi que tem essa coisa do check-in, coisa e tal, mas você acha que mais da metade deles, olha essa pergunta, mais da metade deles, você acha que frequenta menos de 3 vezes por semana? Ou até 3 vezes por semana? Não, mais que 3 vezes. É um pessoal bem viciadão. Bem mesmo, viciado, né? a galera é bem assídua. Sim. Tá. Acho que 4 era o Isso, número bom. 4 vezes, 5. isso às vezes pode parecer bom, mas pode ser um problema. Que aí você diminui sua capacidade de atendimento. Só pegando um exemplo aqui de um estúdio. Quando eu montei a própria classe de 9 de julho, a gente tinha vaga para 14 pessoas, só que a gente vinha de um estúdio personal. Cara, a gente montou uma lousa onde a pessoa tinha que reservar a vaga. E o meu sócio, ele, viciado em CrossFit, ele queria que todo mundo treinasse o máximo. Eu falei, cara, eu entendo, mas se todo mundo treinar o máximo, a gente não tem capacidade de atender mais de 100 pessoas. Uhum. E aí lá a gente conseguiu pôr umas 160 graças a isso, assim, tipo, orientar e criar desde a programação de aulas, coisa e tal, mas criar uma forma que as pessoas treinando 2, 3 vezes por semana, ou no caso, eu acho que hoje eu prefiro que a pessoa tenha 3, né? Na época, cabeça de estúdio, ainda 2 encaixava. Mas que a pessoa tenha até 3 vezes por semana e sinta bem. Então, quem que é a pessoa que vai treinar 3 vezes por semana e vai ter os benefícios? Normalmente é um sedentário, né? Uma pessoa que não está fazendo nada. Se ela treinar 3 vezes por semana, já vai ser um baita benefício na vida dela. E aí, a gente vai precisar arrumar uma solução para isso. Por quê? Se na segunda-feira todas as suas aulas ficam cheias, e aí depois na terça as mesmas pessoas aparecem, e depois na quarta as mesmas aparecem, elas só tiram o dia de descanso na quinta, e voltam na sexta, depois voltam no sábado ainda para o aulão, cara, você tem essas 190 vagas dia preenchidas, né? É difícil você conseguir bater os 250. E aí a gente vai ter que mexer em umas variáveis aqui. Então, quais são as variáveis primeiro para ser possível os 250? E a gente vai pensar, e você vai tomar essas decisões com calma. Mas uma primeira variável, buscar atrair alunos para uma proposta de treinar 3 vezes por semana. Porque se eu ficar só chamando os alunos que querem treinar 5 vezes por semana, eu só vou encontrar gente que já é atleta, né? Eu não vou conseguir falar com um grande público. Então, até uma proposta, uma ideia mais comercial, né? Você não falar só com quem já treina, já gosta de peso, coisa e tal. Você tentar ir para um público mais legal, interessado, porém não praticante de CrossFit, né? Uma pessoa que tem vontade de fazer atividade física, mas ainda não é praticante de CrossFit. Essa pessoa, se ela fizer 3 vezes por semana, ela vai ter bons benefícios. Então, essa é uma variável. Em vez de orientar que as pessoas treinem o máximo de vezes na semana, eu vou mudar o posicionamento. Tá, cara, isso aí é mais particular de vocês, se vale a pena ou não. Segunda variável seria aumentar o número de aulas por dia. Mas, cara, 10 aulas já é bastante, né? Você só tem uma sala, é bastante 10 aulas. Então, não sei se dá para aumentar. Eu conheço uns caras em Aracaju, não sei se você conhece a Oca Treino. sim, Né? Os caras lá, se eu não me engano, eles estão com 16 aulas por dia. Só que eles fazem aula de meia hora, tem já mais de um ano que eles foram para um lugar grandão, e aí a aula começa de meia hora, né? Tem uns lugares gigantes assim, o cara começa de meia hora, tem 16 aulas por dia, e aí foi uma loucura que eles fizeram. Então, assim, eu não sei se dá para aumentar muito de 10, né? Normalmente 9, 10 aulas vai ser o limite aí para um dia. Mas é uma segunda variável. Terceira variável. E essa eu acho que você já tem controle dela. Pelo menos em breve. Que é sair de 19 para 25 pessoas na aula. Então, estou jogando ideias aqui. Se tiver alguma ideia do que a gente pode criar de variáveis para poder, né, atingir, alcançar mais pessoas, vai ser bom. Para ir de 19 para 25 alunos, beleza, tem a restrição sanitária. Mas
equipamento, essas coisas, a dinâmica, isso tá tranquilo. Dinâmica, layout, isso tá Sim, tranquilo. sim, eu tenho, você tem ideia, como eu juntei as boxes, a grandona e o material e a box daqui pequena, eu tenho 60 barras, Mentira. eu tenho 60 barras. 60 barras, eu tenho, Você tá eu tenho louco. um rack desmontado na lateral, que eu tô pensando em botar, eu tenho uma área externa, né? Eu tenho uma área externa. A área externa, tem uma área externa coberta que tem um estúdio. Aí eu e meu irmão está pensando em fazer um L para botar um pouco mais de equipamentos do estúdio, para ampliar o estúdio também. Ô Samuel, isso de falar, isso aí é sem o estúdio, tá? Custa. Só cross. Tá. Isso, depois eu vou entrar no Ah, estúdio, tá. porque quando você falou estúdio, eu entendi como uma parada complementar, ou É, uma coisa mais. mas eu vendo ele sozinho. Isso, e aí deve ter um trabalho, deve ser um ticket mais caro e coisa e tal, né? É, Ou não? o ticket do estúdio não tá mais caro que o cross, não. Porque na verdade meu estúdio, ele é um, vamos dizer assim, é um bônus para quem treina cross todos os dias. Eu dou um chequinho a mais para ele fazer um treino de fortalecimento, acessório, entendeu? Uhum. E aí agora eu tô virando a chave para bater nessa do estúdio mais personalizado. Mas são mais 7 vagas no estúdio. São mais 7 vagas disponíveis no estúdio que eu tenho. Mas lá é por hora também, assim como é no Cross, ou é livre? Trânsito livre. Por hora, em horários específicos. Entendeu? Por Ah, exemplo, só para tu entender, o estúdio funciona às 6 da manhã e 7, 5h15, 6h15, 7h15 e 8h15 da noite. Então, eles são 6 horas abertos. Eu deixo os alunos dos 5 dias na semana flutuarem nesses horários que não estão abertos o estúdio para fazer seu treino de fortalecimento, seu treino extra, tem a parte externa, entendeu? Ele pode fazer um treino extra ali. Aí eu quero mas, botar um hacker na parte externa também. tá, mas vamos bater um pouco mais em cima dessa coisa do Do- estúdio. A gente volta nas variáveis ainda, que tem boas ideias. Certo, certo. E, enfim, principalmente quando as pessoas, os boxes já têm mais experiência, como vocês, que são ideias que fazem sentido para os alunos mais antigos e para os alunos novos também. Mas só voltando um pouco mais no estúdio. São esses 6 horários, beleza? Aí você falou que você libera para o público que paga o CrossFit 5 vezes por semana. Mas para eu Isso. entender aqui o ponto. A pessoa paga o Cross 5 vezes por semana. Aí uma dessas vezes ele pode ir para o estúdio? Como que é isso? Pronto. Como tá na restrição, né? E na Uhum. restrição da minha cidade só libera uma vez uma pessoa um horário no box, né? Aquela limitação de horário e tal. Aí eu deixo ele livre para escolher o cross ou Ou o o estúdio. estúdio, entendeu? Aí tem os Mas, dois. como deu uma flexibilizada agora, eu comecei a liberar horários que, por exemplo, em turno oposto você pode vir pela manhã, faz o cross, e à tarde, nesses horários específicos, você faz o treino no estúdio, entendeu? Tá. Então, vamos salvar essa ideia do estúdio aí, que eu vou depois falar de algumas coisas que eu já vi funcionar, e aí você vai Certo. pensar se funciona para você. Legal. Voltando não deixa eu esquecer isso do estúdio, não. Se eu tiver Já, indo no, para já finalizar, anotei aqui. você puxa isso de novo. Mas só para a gente terminar o negócio das variáveis, né? Certo. Então, ali a gente falou, primeira coisa, primeira variável, vamos conversar com o público que treina 3 vezes por semana. Segunda variável, que vai ser bom para ele 3 vezes por semana. Segunda, vamos aumentar o número de aulas por dia. Dá, não dá, né? É possível, não é. Terceira, vamos aumentar o número de alunos por aula. Eu cortei os equipamentos, aí você falou disso. Então, assim, todos esses são pontos. Cara, quando você for estudar uma próxima unidade, tudo sempre esses pontos essas variáveis é o que vai aumentar a sua capacidade de atendimento. E capacidade de atendimento se traduz em todo o modelo de negócio, né? Uhum. Beleza. Mas aí tem algumas outras. Por exemplo, dentro do treino do cross, você só usa cross, né? O único treino que tem ali é um treino de 50, 60 minutos no modelo do cross mesmo. Não Isso. existe nenhuma aula especial, Não. diferente, nada Tô disso. pensando agora. Hoje até uma mãe falou comigo que ela tá lá encabeçando isso. Ela quer o Cross Kids. Eu tenho uma cunhada minha, a mulher do meu irmão, que ela já trabalhou Cross Kids nessa outra cidade que fechou, né? E ela tem muito desenvoltura, porque eu não tenho desenvoltura com meninos, com crianças para ministrar aula. E aí a possibilidade das 15 horas
a gente implementar, fazer um teste da turma Kids, né? De Beleza. diferente só seria isso, em Não. construção. Então, mais ideias aqui e são coisas que às vezes vai demorar para aplicar, mas são Uhum. ideias. Ah, então, você falou desse outro espaço, mas aí está no lado do estúdio. Vamos pensar numa ideia assim, ó. Às vezes, o público que já está há um tempo treinando, eles, eles gostariam de ter coisas diferentes. Ou as pessoas, enfim, vão procurar em outro lugar, ou você que vai oferecer. E eu não sei dizer o que seus alunos querem, mas quais foram as boas experiências que eu já fiz ou já vi? Primeiro, numa segunda-feira, 7 horas da noite, deve ser o seu dia de maior lotação. Né? Segunda-feira, 6, 7 da noite, bum, explode. Cara, às vezes você colocar uma turma de corrida na rua, nesse dia, segunda e quarta-feira, é como se você criasse um horário a mais sem usar o seu espaço. É uma coisa meio engraçada assim. Pouca gente pensa nisso e é fácil ter alguém que puxa essa aula de corrida assim, né? Pensando, inclusive, uma forma de sustentar isso é que a base, né? Sei lá, monoestrutural ou cíclico. Mas aprender a correr é uma boa base para qualquer WOD, né? Então você pensa, pô, vou oferecer uma turma aqui com técnica, com educativos de corrida, coisa e tal. Cara, eu fiz isso, a gente estava no limite de aluno. E limite assim, então, todas as aulas cheias. E essa turma de corrida, principalmente na segunda-feira, ela batia 16 pessoas do lado de fora. Era uma coisa absurda, assim, né? Já teve mais, mas, cara, era muita gente que saía, que deixava aquela aula muito boa para antes ou para depois, ia fazer a corrida. O que isso acontecia? Parava de ter essas brigas de check-in, né? Parava de ter esses problemas, tipo, gente ficar de fora da aula. Uhum. É só uma ideia. A hora que Massa, ficar. legal. Isso eu usei. Eu usei há muito tempo, eu usei lá 2009, uma academia de musculação lotada, lotada, lotada. Eu era coordenador, depois fiz a ampliação da academia, mas, cara, eu lembro de eu pegar e falar, cara, vamos fazer. Eu nem sabia ensinar corrida, eu acho que até hoje eu sou um péssimo corredor. Mas eu falei, eu preciso tirar as pessoas de dentro da sala. Eu lembro disso, assim, tinha 70 pessoas numa academia de 200 metros quadrados ali de musculação. Eu falei, cara, preciso tirar as pessoas. E eu comecei a puxar todo mundo para a rua. E eu fazia essa turma, acho que era até, sei lá, de segunda a quinta, 6 horas da tarde, 6:30 da tarde. Assim, na hora do pico, eu tirava todo mundo, a academia ficava na boa. E eu pensava isso, eu falava, cara, eu sou um professor e eu estou dando conta aqui de 15, 20 alunos, levando eles para correr, a gente ia para o campo do lado, ou ia para as avenidas, coisa e tal. Mas funciona, cara, funciona. Você consegue, ó, tem dando ideia, mas você consegue fazer uns educativos e a galera se amarra. Porque muitas vezes a pessoa que já está treinando há muito tempo, ela tem vontade de aprender uma coisa, de se especializar, né? É uma especialização que se oferece assim, pô, você pode vir e melhorar nisso, e essa pessoa vai acabar fazendo a aula mais tarde ou qualquer coisa. Bom, Legal. cara, essas Pensei. são, essas são algumas ideias. Eu poderia ir mais longe, falar, vamos criar aula de 30 minutos, fazer um monte de coisa, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença agora. Eu só vou deixar a bandeira vermelha ligada para isso. Você tem, para chegar nos 250, a gente vai precisar melhorar a capacidade, aumentar a capacidade de atendimento. Se a gente voltasse, né, para a normalidade ali dos 25 alunos por aula, aí começa a ficar mais próximo, né? Porque aí você já consegue fazer melhor. No Sim. geral, João, só para você sacar assim, o que eu faria começando do zero uma academia nesse planejamento? A minha proposta para os novos alunos sempre seria para ele treinar 3 vezes por semana, até 3 vezes por semana, e ele teria treinos para fazer, sei lá, o dia que você faltar, você tem aqui uns tabata para fazer em casa, né? Tem umas coisinhas extra assim de boa. Mas é que, pô, uma pessoa pensando na programação para isso, né? Uma pessoa que está parada, se ela fizer 3 aulas de CrossFit por semana, já tá bom demais, né? Sim, com certeza. Então, e aí, às vezes eu deixava o check-in do sábado livre também. Mas se fosse começar do zero, é isso. Por quê? Você acostuma uma cultura da pessoa que está começando ficar nas 3 vezes por semana, principalmente dando algum tipo de intervalo, às vezes 4, se ela ainda começou a ficar mais interessada e vier no sábado, já dá um bom resultado. E as pessoas se alternam, né? Então vão ter aquelas pessoas que vêm na segunda-feira, e aí elas vão descansar na terça.
entendeu? E aí, de repente, elas voltam só na quarta, ou tem a pessoa que vem segunda e terça e descansa na quarta, e volta, então, na quinta ou na sexta. Então, você começa a criar essa alternância. Tudo que eu já fiz de colocar os números em planilha, assim, e ficar lendo esse, vamos chamar de mapa de lotação, né? Mapa de calor, chamam também. Você consegue ver que você aumenta 50% da sua capacidade de atendimento. Então, Legal. eu não sei se nesse momento a gente consegue mudar a cultura dos seus alunos, por isso que eu não falei muito sobre isso. Uhum. Mas é uma ideia. Beleza. Show. Então, para a gente chegar nos 250, tem que pensar nessas variáveis. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar o jeito que está? E aí, eu sei que tem uns alunos seus assistindo, eles não vão gostar do que eu vou falar. Mas, ó, para quem já é aluno, você vai manter. Mas, cara, toda academia que já tem os horários cheios, você deveria ter aumentar o preço para novos alunos. É meio bizarro isso, mas é o que é, né? Imagina que você tem uma pizzaria com capacidade de produzir 200 pizzas e todo dia a sua pizza acaba. Bom, peraí, eu vou subir o preço. Eu vou ficar trabalhando pela pizza de R$ 50, sendo que se eu oferecer por 70, vai acabar do mesmo jeito. Entendi. Entendeu? Então, assim, para os novos alunos, não se preocupe, e aí a gente vai falar um pouco dessa coisa de horário, né? Mas para os novos alunos, eu subiria o preço, isso vai te ajudar a se colocar melhor não se colocar, né? Ser percebido, assim, mas eu faria uma sequência. Então, se eu fosse seu sócio aí, a gente estivesse pensando nisso, eu ia falar assim, João, vamos ver os horários que está dando limite de check-in e vamos fazer um post. E vamos fazer um post falando, ó, vagas esgotadas, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Não sei se vocês usam muito o termo em inglês, mas ficaria bonito, né? Um sold out, né? Nossa, vagas esgotadas. E aí você põe os horários. E aí você põe lá, ó, 6 da tarde, 7 da noite, segunda, terça. Pô, a gente não tem vaga mais esse horário. Uma pessoa de fora, ela olha isso e ela fala, caramba, velho. Tipo, pô, deve ser muito bom, né? Esgotou? Imagina, você vai comer no restaurante e o cara fala, ó, a gente já esgotou, já não tem mais reserva, né? As reservas estão lotadas. Você fala, pô, próxima vez eu vou ligar mais cedo então, caramba. Então você gera essa percepção nas pessoas de que, tipo, pô, é muito bom. E, cara, é mesmo, você tá com 175 pessoas, cara. Não é uma coisa, né? Não é qualquer um que chega nisso. Inclusive, vou abrir só um parênteses aqui para você saber. Quando eu tava nessa coisa só de falar com o CrossFit, eu fiz uma pesquisa também, eu acho que foi até nessa mesma pesquisa que eu falei para eu entender os problemas de cada região. Mas a pesquisa era para saber essa pergunta era para saber quantos alunos tinham. E olha que mapa legal, João. Eu pesquisei, cara, quase 900 pessoas responderam, 900 box. E era bastante. Eu acho que no Brasil não chegava a 3 mil, assim, do que eu conseguia mapear. E então, imagina que 900 responderam. 70% deles tinham menos de 100 alunos. 70% de todos os boxes, menos de 100. Uns 20%, mais ou menos, uns 20% tinha de 20% tinha de 100 a 150. 7%, 8% tinha de 150 a 200 e, cara, quase ninguém tinha acima de 200. E aí eu não sei se você lembra de uns vídeos que eu cheguei a anunciar bastante, falando tenha 100, 150, 200 alunos. E, cara, isso surgiu por causa disso. Porque eu falei, cara, 200 é o faixa preta. Se o cara passar de 200, ele, pô, arrebentou. Então, assim, você tá só para você saber que você tá aí dentro dos 10% dos box, pelo menos, né, no meu último levantamento, que mais tem aluno, né, cara? É difícil um box passar de 150. Bom, voltando aqui. Fecha parênteses. Qual que seria a estratégia? Cara, vamos apresentar, ver os horários que estão lotados, apresentar essa coisa do tipo, ó, as vagas esgotadas. E aí você vai ter uma comunicação para fora e para dentro. Para fora pô, prezando pelo atendimento dos alunos, ou, por exemplo, ó, respeitando as restrições, né, sanitárias, coisa e tal, nossa capacidade de atendimento está reduzida e esses horários, hoje em dia, a gente vai abrir uma lista de espera. E para esses horários, a gente não tem vagas disponíveis. Se você tiver interesse, você vai entrar numa lista de espera. Cara, a pessoa que está de fora, ela olha isso e fala, caramba, deve ser muito bom. Eu vou aproveitar para pegar o horário das 8 da noite que ainda tem. Então, você ajuda algumas pessoas a tomarem a ação, entendeu? Uhum. Dentro da academia, você também vai ter uma comunicação com os alunos. Você vai falar, galera, é o seguinte, ó. É claro que a gente quer que todo mundo possa vir para as aulas.
Mas esses horários aqui na segunda e na terça, por exemplo, normalmente vai ser 6, 7 da noite, né, os primeiros. Pô, esses horários aqui a gente vai parar de aceitar alunos novos. Então, se alguém vier fazer aula experimental, coisa e tal, esse horário a gente vai abrir uma lista de espera. Agora, se você está aqui, você precisa garantir que você vai treinar esse horário. Então, pô, né, coisas que vão ficar subentendidas ali. Mantenha o seu plano, venha treinar, você começar a abandonar o treino, a gente vai abrir para quem está na lista de espera. Então, você gera uma valorização também. Entendeu? Porque senão, cara, eu costumo dizer o seguinte, João, se um aluno chegou e fez uma reclamação, do tipo, pô, cara, tem que ver esse negócio aí, cara, de horário, porque eu chego, cara, tem um monte de gente nova, mas meu check-in não consegui fazer, eu fico de fora, mas eu olho, tem gente que começou semana passada, eu tô aqui há um ano, e eu tive muita gente que já reclamou isso comigo, tá? Eu falo de toda a empatia do mundo, porque eu tomei muito da cabeça com essas coisas. E, pô, já chegou gente falar, ó, se vocês não resolverem isso, semana que vem eu cancelo o meu contrato da minha esposa. Entendeu? Só que aí eu fiquei pensando, cara, para esse cara falar isso, nem ele conversou com tantos outros alunos antes nos cantos, nem ele pôs isso para fora em todos os cerveja, jantar, grupo que eles têm em paralelo, até chegar em mim, eu entendi que isso foi complicado, entendeu? Então eu falei, cara, isso deve estar gerando uma chateação muito grande. E o cara tem razão, assim, imagina, o cara já está com você há um ano, e aí ele chega na aula, tem uma pessoa que está com você há uma semana usando aquele horário, que é um horário mais nobre, e ele ficou de fora, né? Então, eu usaria essa estratégia de tipo, ó, vagas esgotadas, lista de espera para esses horários, você começa a se posicionar melhor. Eu vou abrir para pergunta, tá? Começo a falar e vem umas ideias boas, mas eu vou deixar você falar também. Não, porque aí, cara, tô anotando tudo aqui. O que eu faria mais? Eu não sei se você tem, eu não perguntei. Por acaso, você tem algum tipo de preço diferente para horário nobre e horário econômico? Não tenho. Cara, isso faz toda a diferença, de verdade mesmo. Você ter preço diferente, cara, faz toda a diferença. Ó, hoje, eu não sei quantas pessoas têm às 4 da tarde, às 10 da manhã, às vezes meio-dia, não sei se precisa ser um horário econômico. Mas qual que é a minha regra? Pelo menos quando você põe as ideias para fora, aí você vê umas loucuras acontecendo, você fala, deixa eu criar uma regra. Então, eu criei uma regra que é assim, se você tem 10 horários, no máximo 4 horários vão ser uma faixa econômica. Se começar metade dos horários econômicos, começa a virar a várzea. Mas 4, assim, cara, nossa, 5 no limite tem que ser muito bem pensado. Quando você cria uma faixa econômica, você vai ter uma faixa de horários livres, né? Aliás, você vai ter o horário livre e você vai ter uma faixa de horários econômicos. Então, a pessoa que vier perguntando de desconto, mas, pô, não tem como fazer uma coisa melhor? Você fala, pô, a gente tem alguns horários que são econômicos. Qual que é a premissa nisso? Se você tem cara, simples, a pizzaria faz promoção na terça-feira, porque terça-feira é o dia ruim. E aí você vai na terça-feira, você compra 2 pelo preço de uma. É normal, né? Então, cara, é o que é, né? Se o produto está na prateleira e não está tendo saída, você pode queimar o estoque. Aí você vai fazer um preço melhor por hora econômico. E aí as pessoas falam, pô, mas eu vou queimar o meu preço, coisa e tal. Eu colocaria uma regra. Primeiro, o preço pode abaixar bastante. Você usa plano, João? Cara, só anotar isso aqui, 9 e 10. Não. 9 não, 10. a gente fala que é. Então, Você usa plano? eu tenho, Samuel, uma cultura aqui, né, na minha box. Eu tenho poucos planos a adesão, poucos planos, entendeu? Tem aquela galera que você pode fazer conta com o dinheiro deles, entendeu? Mas planos, pouquíssimos planos. Até venham tentando implementar isso, né? Tá. Vamos pensar o seguinte. Depois, dá pra gente falar de plano também. Mas eu faria o horário econômico só no plano mais longo. Só no plano mais longo. O Generoso perguntou se eu acho justo. Cara, normalmente é o que é, né? Se as pessoas podem pagar, se as pessoas podem, se a turma não tá cheia às 10 horas da manhã, eu posso vender por metade do preço para encher a turma, para ganhar no volume. O que é injusto é você ter o mesmo custo de operação para atender 2 pessoas ou 20. Exatamente. Cara, quando eu parei de fazer essa conta, eu falei assim, que a gente montou tudo novo, eu falei, cara,
olha o preço por hora que eu tenho aqui. Né? Eu preciso pôr o máximo de horários aqui a academia sendo usada. E aí é isso, você acaba ganhando um pouco mais no volume, porque não tem tanta adesão, só que rola uma coisa legal também, porque o seu horário nobre, e ó, eu tô falando isso só para novos alunos, tá? As pessoas entendem errado às vezes e querem colocar um reajuste de tabela para todo mundo. Não, Não, cara, não. principalmente o que eu vou falar agora é para o novo aluno. Você vai subir o horário nobre. Entendeu? Você vai subir, então, tipo, 7, 8 da noite, cara, vai ser mais caro do que é hoje. Porque já está lotado mesmo. Então, imagina que uma pessoa vejam, e ó, normal, né? 5 pessoas vão olhar o seu preço das 7 horas da noite e vão falar, meu Deus, tipo, pô, é salgadinho o preço para treinar lá na CrossMove, hein? Só que elas vão olhar às 7 horas da noite e vão ver que tem 20 pessoas na turma. Vão falar, caramba, essas 20 pessoas, para elas está valendo. Porque se tem 20 pessoas comprando e custa isso, eu acho que eu também posso pagar. Agora, o problema é você pôr um preço e ter 2 pessoas na aula. Sim. Então, eu faria isso, 2 faixas de preço. Uma de horário nobre e uma de horário econômico. E, de preferência, para dar o desconto no econômico, eu colocaria num plano longo. Como se fosse a única chance, assim, sabe? Tipo, para você ter o desconto da adesão nesses horários que são econômicos, você tem um bom desconto. Cara, vou falar uma parada que eu já fiz. O valor mensal era R$ 350, só para ancorar mesmo, a gente não queria vender por Uhum. 350. Algumas pessoas até pagavam, mas não era o nosso foco. O valor do anual era 250 e o nosso foco era anual, já tinha 3 anos de boxe, né? Então você podia focar assim tranquilamente. E o horário econômico era 125. Eu baixei demais. Depois a gente se arrependeu um pouco e foi para uns 150, porque justamente o nosso ticket médio baixou. Mas Uhum. eu vou contar uma história aqui para você não se assustar com isso e falar, cara, dá para fazer e corrigir o ticket lá na frente. Então a gente jogou a 125. Cara, horário das 4 da tarde, 5 da tarde, 9 da noite, 10 da manhã, tudo lotou. Mas lotou, assim, tipo, tinha 20 alunos, nossa capacidade era 21 e tinha, cara. Batia, tipo, 9 da noite, que era fraco. Começou a ter um monte, inclusive teve gente que migrou do plano livre para o plano econômico, porque em vez de 8 horas da noite, passou em 9? Teve. Mas ao mesmo tempo, teve gente que decidiu pagar mais caro e pagou às 8 horas da noite pagou para ir livre e ir às 8 horas da noite para preencher essa vaga. Então, com o Uhum. tempo, isso corrige. Agora, um ticket que a gente tinha de R$ 225, sei lá por que o ticket caía assim, mas a gente tinha um ticket lá acima de 200, ele começou a cair para 175, 178. Eu lembro que isso assustava meu sócio. Só que a gente tinha um volume maior de pessoas. Então, de 160, 180 alunos, a gente, sei lá, tinha 220, 240 alunos. Qual que é a vantagem disso? Então, você vai usar o ticket médio de 2 formas. Existe o ticket médio do cross, existe o ticket médio global. Porque aí, cara, de 2 em 2 meses eu fazia camiseta, 3 em 3 meses. Eu vendia 160 camisetas, porque eu fazia 2 modelos, vendia um modelo por um preço, mas se a pessoa comprasse os 2, saía um pouco mais barato. Então, assim, uma pessoa que estava pagando um ticket médio de 178 foi para 210 rapidinho, fazendo ações de vendia camiseta, vendia corda, Uhum. vendia camiseta, corda e evento, né? A gente fez umas clínicas pagas, então o cara quer ir treinar 2 dias de LPO, um dia só snatch, no outro dia clean jerk, cara, R$ 50 para aluno, 200 para não aluno. Pô, quase não ia não aluno, né? Não aluno que ia era da região onde não tinha ninguém que ensinasse isso, a pessoa ia lá para aprender, né? Muito era professor de educação física. E os alunos pagavam. Então você pensa, um aluno que paga um ticket que está ali, que foi baixado, mas se a cada 2 meses ou a cada 1 mês você faz alguma ação, que essa pessoa compre alguma coisa de R$ 50, deixe R$ 30 a mais, você sobe o ticket. Então tem o ticket global também, e quanto mais gente você tem, você estala o dedo e você vende 100 camisetas. Você estala o dedo e você vende 50 cordas com a margem de R$ 25, entendeu? Então é bem simples assim. Eu fiz dentro disso aí, eu fiz aqui só para relatar, eu fiz um desafio, né? Que chama aqui de Tank Move. São 45 dias. E aí
Tanque de abdominal? Tanque de barriga, é tanque move. De barriga. E aí a ideia, aí eu faço a avaliação, eu botei uma arrasta pra cima no meu Instagram, joguei no grupo lá, joguei no grupo da academia, até abrir para pessoas de fora de outra box que queiram participar. E a ideia, você pagava o valor, foi R$ 69,90, e aí você, foram 45 dias, tinha treinos extras de força e abdômen todo dia, eu prescrevia para essa galera no grupo. E a gente se encontrou 3 aulões ao domingo. E aí, pronto, foi 70 pessoas que eu consegui vender. E o antes depois que tá postando aqui, foi disso aí? Não, isso aí já foi de outro, mas vai descendo aí que você vai ver o antes e depois de um. Aí eu dei um nano X1 pro primeiro colocado. Caraca. E dei uma grape pro segundo e o terceiro um kit de suplemento. Cara, mas é isso. Agora, qual que é um erro comum? Eu não sei se aconteceu, porque você fala, eu fiz uma vez. Você tinha que repetir esse tank move, cara, a cada 2 meses. Cada 2 meses? Entendeu? Eu tô pensando em repetir agora de setembro ele, entendeu? Porque você vai ver que tudo que você faz, né? Tudo que você faz repetido, você melhora. Então, normalmente, eu coloco as coisas em ciclo mesmo. Tipo, eu fiz agora, semana passada eu fiz o primeiro workshop lá do Marketing Fitness. Só que eu fiz o primeiro pensando em fazer 10. Então, quando eu conversei com a equipe, foi, cara, a gente vai fazer mas vai ser um monte de coisa errada. Só que a gente vai fazer 10. Quando chegar no 10º, a gente vai estar bom pra caramba em fazer isso. Então, assim, você faz o primeiro, só que tudo que você for escrever de mensagem, tudo que você puder analisar que deu certo, que deu errado, taxa de conversão. Então, se você fizer seguindo ali um ciclo de 15 dias que a gente ensina dentro do Marketing Fitness, você vai ver, quando abre o grupo, vamos supor que tem um grupo de pré-matrículas. Aí, quando você abriu para as matrículas numa segunda-feira, de repente tem 200 pessoas no grupo interessadas, só na segunda-feira você conseguiu vender 50. Aí você fala, caramba, eu quero bater essa meta. Por que essas pessoas entraram na segunda-feira? Então você começa a ficar com histórico, e isso tudo está lá explicado dentro o módulo do ciclo de 15 dias ainda não está lá não, ainda é semana que vem. Mas vai ficar ali bonitinho, o que você tem que fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3, tudo bem operacional. E aí você começa a criar o histórico, tipo, primeira vez que eu fiz o Tank Move, isso deu certo, isso deu errado, a gente faturou tanto, investiu tanto, o que eu nunca mais quero fazer, que eu acho que tem que ser descartado, foi uma ideia furada, o que eu quero fazer que eu não consegui pôr nesse. Cara, e se você tornar isso um programa recorrente, assim, a cada 2 meses, você vai ver que vai ter um monte de gente nova que vai entrar, só porque você fez uma chamada, entendeu? Às vezes é sua porta de entrada. Ou não, mas é um programa um pouco mais avançado para quem já treina. Então você vai ter os seus alunos podendo fazer um monte de compartilhamento de mídia, então você vai lá, sei lá, toda semana o cara tem que postar alguma atualização, né? Ou no mínimo a pessoa que participa do Tank Move tem que fazer o antes e depois, entendeu? Um dos requisitos que você pontua no Tank Move, né? Eu criei categorias de redução de peso ou de aumento de massa magra. Aí eu vou ranqueando essa galera, eu faço avaliação pré e pós os 45 dias. E aí você vai pontuar se você quer perder gordura corporal. Eu botei lá de 1% a 3%, salvo engano. Não sei que foi isso mesmo. Você pontua 50 pontos. Acima de 5%, 150 pontos. Fui criando faixas de pontuação. E aí vou te contar agora um caso bem interessante desse último. Aí tinha lá a postagem de fotos marcando a academia João quando solicitado. Aí eu botava uma vez na semana, do nada eu entrava no grupo, galera, a foto agora. Tem que postar uma foto agora, marcar a academia e marcar. Resumindo, o Tank Move foi decidido pós do primeiro para o segundo por uma foto, que a pessoa deixou de postar e ela não pontuou. Esse é o poder de você ir repetindo. Imagina se você conta isso para os alunos na abertura. Quando você explica, por exemplo, como vai funcionar, você fala, agora só tem um detalhe. Na última turma, né, no último ciclo, na última versão do Tank, na última edição do Tank Move, o primeiro e o segundo lugar, você sabe como foi decidido? Todo mundo vai ficar, o que eu preciso fazer, né? Por uma foto. Por uma foto. A pessoa nossa, nessa hora você já deixou todo mundo atento. E, cara, eu entrei aqui, não sei se você já fez isso,
mas dentro do seu perfil, eu tô no perfil do bot, né? Certo. Tem as abinhas que ficam ali, né? Então tem publicações, Reels, o que era IGTV agora chama vídeos, e aí tem os marcados também. Você já entrou nos marcados, nas Não, tags? não entrei não. Cara, Legal. você tem uma porrada de publicação ali para você repostar dos seus alunos. Publicação de feed que as pessoas postavam você, e provavelmente muito veio dessas iniciativas, né? De você criar um motivo para as pessoas registrarem, postarem, marcarem a academia, né? Então, Isso. isso conta muito, cara. Conta muito mesmo. E ó, você falou que são 45 dias, né? É. Cara, eu vou te falar que fica da hora. Pegando o que você já falou, ó, vem comigo. A pessoa entra, ela tem uma avaliação inicial. 45 dias, com o tempo, você pode pensar melhor sobre isso, mas com o tempo isso começa a ficar meio difícil fazer as pessoas chegarem no 45º dia. Ficar Eu já fiz longo, né? 45, eu já fiz 30, tanto que eu cheguei nos 21 dias como sendo mais execuível, assim. Mas 30 ainda é bom, 45 é longo, mas é o que é. Cara, você só vai ter que pensar assim, ó, se a pessoa na hora que ela começa, ela tem uma avaliação inicial, aí ela tem marcos durante esse desafio. E no final ela também tem uma verificação final, isso te gera provas e resultados e coisas que você vai poder usar como propaganda. Uhum. E, cara, o final de um ciclo, o resultado que você pega ali, automaticamente ele vai te alimentar o próximo, né? Automaticamente ele vai te ajudar a fazer os convites para o próximo. Dá um pouco mais de trabalho ficar fazendo isso a cada 2 meses? Dá. Mas se é a sua vibe, né? Se as pessoas aderem assim, é uma coisa para se pensar. É. O Samuel, Como que... pode falar? Pode falar. Pode falar. Dentro ao final dele surgiu a ideia, não botei em prática ainda. Eu tenho uma coach mulher e ela tem ela tem um porte físico bacana. É que ela veio da musculação e aí só que virou CrossFit, apaixonada pelo CrossFit, treina bem, gosta muito da musculação. E aí eu tive a ideia de fazer o Maromba Move, entendeu? Fazer Claro. o maromba para as mulheres que queriam aumentar a circunferência de coxa, a circunferência de bumbum, treino específico para glúteo, para perna. Aí joguei no grupo, foi aquela loucura, eu quero minha vaga. Só que aí eu joguei o gatilho e deixei a peteca, eu reconheço, deixei a peteca cair, entendeu? E o povo Não, tá. mas é bom você saber que o grupo responde, cara. E Uhum, aí, antes de sair falando alguma coisa assim, sem se planejar, você planeja e fala, cara, eu só vou jogar essa ideia. Vou deixar todo mundo ouriçado, né? Todo mundo uhum. com vontade de saber mais. Só que aí quando você fizer isso, você já vai saber. Até mesmo, cara, você pegar ali como a gente faz as campanhas, a primeira coisa, faz uma antecipação. Não fala exatamente o que vai ser, mas joga o que vai acontecer. Normalmente é um save the date, um vem aí, prepare-se. É só esse comunicado. Só que você já pensou o resto. E aí, depois de 2, 3 dias, você fala, galera, tá confirmado. Então, que nem eu falei naquele dia, ó, vai rolar, vai ser assim, 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 assim. E as pré-inscrições vai abrir no dia específico tal. Né? E aí, cara, isso quando você vai criando essa sequência, é a sequência que todo mundo faz marketing. A sequência do show da Anitta ao lançamento sei lá, de um novo aparelho do iPhone, Uhum. de um carro, até mesmo de um prédio, né? Você pega um prédio, pensa num prédio construído aí. Os caras fecha tudo com tapume, coloca um outdoor ali e fala, ó, vem aí. Só que você não pode comprar ainda, só tá escrito vem aí. Vem Você aí. fala, pô, me interesso por saber como que vai ser isso. Vai ter uma foto bonita, né? Tudo isso, pô, da hora, hein? Queria ver como vai ser. Aí depois eles montam ali e falam, ó, sei lá, cadastro ou pré-vendas liberadas a partir do dia tal. Aí sei lá, pô, vou me atentar a isso. E aí você tem o que você tem numa pré-venda? Você tem uma condição melhor. Né? E depois que o prédio subiu, aí ele fica mais caro. Enfim. Mas não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça, isso que eu quero Não, dizer. não, eu tô aqui. É o que funciona mesmo. Você sempre fazer esse pré, depois faz as matrículas ali, fica bem legal. Mas ó, batendo Show. aqui para a gente entender melhor como tirar valor disso. Eu falei que a gente tem um ponto do estúdio, mas para ir para os 250 alunos, a primeira coisa, e assim, não sei se precisa, né? Se vai fazer toda a diferença.
Mas vai ver, pô, 250 com qual ticket, né? Qual o faturamento que você quer? E às vezes fazendo essas outras ações, o faturamento sobe sem só subir os alunos. E tá tudo bem. Exato. Para subir os alunos, existem aquelas variáveis que a gente conversou. Eu não consigo ver muito outro jeito, não. Então, fiz aquela lista ali para tentar ver como que a gente pode aumentar a capacidade de atendimento. É claro que para bater os 250, tendo estúdio, também tem um ponto a seu favor aí, né? Mas, ó, qual a leitura que eu faço, João? Cara, você tem uma comunidade muito forte, você é um líder de comunidade, né? E não sou eu que estou falando, ó, o Vitor mandou aí também. Pô, o Vitor tava lá com a gente, cara. Tava, Lembra dele? Vitão, lembro demais, pô. Que maneiro. Salve, Vitão. A gente tem um Muito grupo. bom. Fui Ah, eu. não sei não. Eu vou É. torcer para que eu vou torcer para que seja você, É. porque a minha internet, cara, tá foda. Ela tem acontecido isso muito. E aí eu passo pro 4G, aí travo o 4G em algum momento, aí eu volto pro Wi-Fi. Mas vamos lá. Eu Agora vai. até, eu fui pro 4G agora com medo. Ó, você tava falando do Vitor. Eu falei, pô, Vitor, não sei o que. Aí você Do falou, ó, a Vitor. Não, tem gente Marcelo tem. também, Marcelo. Mas a gente tem um grupo. Mas eu que a gente sempre se encontra nos cursos, aí fez esse grupo. Tava lá também o Marcelo, Victor, Ponte do lá de Fortaleza. É Recife, eu sempre confundo. Tava lá também nesse curso. Foi uma galera boa. Pô, foi A uma namorada, vibe namorada muito de boa Ponte, ali, cara. a namorada do Ponte também tá aí na live. Ela tá. Eles têm agora um. Ele tem um espaço dele agora de treino personalizado, Ponte. Massa, bem legal. A galera deu uma guinada. Você já viu o Nando Fonteles e ele? Nando Fonteles agora na casa dele. Cara, faz tempo que eu não vejo nada do Nando. É, O Nando, vou até dar um. Mas eu tenho uma coisa para te falar da sua comunidade aí, mas vamos lá. vamos nessa, pô. Nando Fonteles. Ele sabe qual é, cara? O Nando me chamou para fazer umas coisas e eu tava num momento muito difícil ali, acho que da pandemia. Eu saí, Uhum. né? Eu falei que não ia mais fazer porcaria nenhuma no fitness, depois voltei. E aí eu acho que eu não respondi ele. Vou Depois, falar, oh, nunca te respondi, você ficou magoado, né? depois dá um Mas eu alô lembro nele que aí. o Nando tava voando ali, cara, nos conteúdos e nos projetos e tudo mais. Mas, ó, João, uma parada que eu consigo enxergar, cara, do que eu te conheci pessoalmente, do que eu vi aqui hoje, olhando agora, né, parei para olhar para sua academia. Cara, você é um líder de comunidade, né, cara? Você é um cara desenrolado, né? A galera comentou aí sobre você e tudo mais. Então, assim, você já tá nisso há um tempão. Na versão atualizada do método, cara, tá extremamente prático. Então eu acho um ponto fraco meu que eu sou prolixo pra caramba, eu fico falando, mas lá eu sentei, organizei as aulas, falei, cara, vou direto ao ponto. Então tá muito prático mesmo. Se você puder entrar na plataforma nova, conferir, pode passar batido pelo planejamento? Pode. Cara, desenhar uma proposta faz diferença? Faz. Mas eu queria que você desse uma olhada, eu queria deixar um combinado nosso, né? Uma atividade lá no módulo 3, chama publicações. Porque eu revisei essa coisa do Uhum. 3, 2, 1 e eu entendi que mais do que o volume,
para você sustentar, porque a galera não conseguia sustentar o 3-2-1, né? Ficava muito assim. E aí o 3-2-1 começou a ficar muito volume de post, sem criar interesse das pessoas, sem trazer matrícula ali só pelos posts. E começou a ficar meio assim. E aí eu fui fazendo teste, e desde janeiro eu venho fazendo esses testes, principalmente com a consultoria, depois fui passando para a galera da comunidade, de fazer live com aluno, cara. E ó, eu acho que você tem muito a ganhar com isso, tá? Porque eu te vejo como uma referência aí do cenário. Eu não sei se tem algum outro box fazendo isso já, e mesmo se tiver, não tem problema. Mas, ó, tudo que a gente testou, tudo, cara. Quando você começa, por exemplo, uma live por semana, um aluno, você entrevista essa pessoa, você conta a história dela, e dentro lá da plataforma tem todo o roteiro, tem tudo que você precisa para isso, é super simples. E aí eu queria te deixar esse convite. Pode ser que você olhe e fale, pô, é isso que eu vou fazer. Pode ser que você olhe e fale, cara, não gostei, não interessa. Quer dizer, não interessa não vai dar pra gente saber isso agora. Mas eu queria pedir pra você fazer essa atividade, esse módulo 3, Show. porque os únicos pontos que eu consigo ver são esses. Ó, primeiro, para eu bater 250 alunos, vou fechar em 3 pontos tudo que a gente conversou. Primeiro, a gente precisa estudar a capacidade de atendimento e entender que existem algumas variáveis só que dá para mexer, outras que não dão. Então, paciência. É aquilo. Segundo ponto, uma vez que você já passou, né, você já está num volume alto de alunos, já está assim, com, sei lá, 50%, 70% da sua capacidade ali atingida, você precisa começar a ou aumentar o preço, ou limitar vagas e abrir lista de espera, ou criar, por exemplo, uma faixa de horário econômico. Então, para mim, são essas coisas. Primeira coisa, para bater 250 alunos, precisa pensar na capacidade de atendimento e tem poucas variáveis. Segundo ponto que a gente conversou, você já está com um percentual de lotação alto. Então, eu pensaria em abrir horários econômicos, mudar a tabela de preço, ter um preço um pouco mais bem posicionado mesmo para o horário nobre, pensando só nos novos alunos. Os antigos ficam com preço antigo sem problema. Inclusive, o seu horário econômico pode ser o seu preço de hoje, né? Você só aumenta o preço dos horários nobres e mantém as pessoas que estão com você hoje com acesso livre, né? Pelo preço antigo. Beleza. E o terceiro ponto é isso, é como fazer com que a CrossMove se torne uma máquina, tem um sistema de marketing bem feito, né? bem estruturado, sustentável. Então eu falei, faz o Tank Move ou faz outro programa sempre, né, com regularidade. Mas para mim a regularidade principal poderia ser você entrevistando essas pessoas, cara. Um aluno por semana. Se você falar, pô, mas é muito, eu vou fazer para sempre. Cara, se você fizer assim, te desafio a fazer 12. Cara, são 12 semanas, é bastante. Mas não sei o quê, tem uma viagem, vou ficar 2 semanas. Cara, faz 6, mas só começa. Você vai chamar de primeira temporada. Lá na aula eu explico. Algumas pessoas chamam de histórias que inspiram, outras de meu começo na CrossMove, outras de papo com aluno, outras... Cara, tem um monte de nome. Você pode dar um nome para isso. Aí você fala, cara, toda semana eu vou entrevistar um dos alunos, dos atletas, não sei como você chama, mas vou entrevistar alguém que treina no CrossMove. Chama os mamute. Um mamute. Tá aí, cara. Live dos mamutes. Você fala, pô, uma vez por semana eu vou entrevistar um mamute para contar um pouco de como foi a história dela, o que essa pessoa tem feito hoje, né? Ou quais são os benefícios que ela tem com a atividade física hoje. E só para você entender, a história passa mais ou menos assim, desde como que você conheceu, já tem uma candidata. Você fala, pô, como que você conheceu? Depois, se você tomou a decisão de começar rapidão, ou se você ficou demorando para começar, você tinha muito receio. Depois você pergunta quais eram, o que você queria resolver, sentiu por quê, né? Não, estava acima do peso, estava sedentário, não, queria, pô, já cansei de musculação. Então vão ter vários pontos diferentes e no fim do dia, cada ponto que essa pessoa fala, até por exemplo, você vai virar para a Marta e falar, Marta, se eu pudesse
traduzir, ou você pudesse dar uma palavra do que significa cross move para você na sua vida. Cara, você vai ouvir as melhores palavras do mundo. Você vai ouvir família, amizade, força, saúde, superação. E aí, por exemplo, no dia seguinte, a palavra que a pessoa falou pode virar um cardzinho, né? Pode virar um post assim, só com uma palavra e a fotinha dela. Depois, 2 dias depois, pode ser uma frase que a pessoa deixou, né? Uma frase de recomendação, que você fala, ó, o que você falaria para para aquele amigo seu, aquela amiga que fala que quer começar a fazer exercício, mas nunca começa. E aí você deixa a pessoa dar uma frase, aí você escreve a frase dela num post também e usa a frase dela como propaganda, Massa. como publicação. Aí, se você já tem aqui uma manha, né? Suas fotos são bonitas, coisa e tal. Você ou essa pessoa que está te ajudando no marketing, cara, ela vai aprender a cortar os vídeos. E é muito fácil. O Petros aí. E é muito fácil. Cara, você corta o vídeo. O Petros está aí, inclusive ele que é o editor aqui, que ele falou volta porque eu estou devendo uma. Nossa, é muito vídeo para cortar. Mas dá para ensinar a pessoa que trabalha com você, tá bom? Você vai ensinar ela a cortar, ou tem os vídeos que eu ensino também, e aí vai pôr um título, vai pôr só o corte do trecho, e aí imagina saindo o corte da Marta aí falando, meu, quando eu comecei, eu tinha certeza que não era para mim. Eu fui contra a minha vontade, porque a minha amiga, nossa, ela me encheu o saco, ela queria ir, não sei o quê, eu achei chato, assim, não ir com ela, mas eu não queria começar. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Eu fui só para acompanhar ela. Depois da primeira aula, eu fiquei dolorida, fui na segunda aula e comecei a entender. E aí eu vi que melhorou meu sono, aí eu vi que eu estava assim, eu vi que eu estava mais calma e de repente, eu vi que eu já estava treinando há 3 meses. Nem eu acredito. Imagina esse trecho da Marta, só estou dando um exemplo aqui, tá, Marta? Mas como você se candidatou. Imagina esse trecho dela relatando como foi o começo dela. Quando você publica isso e depois no módulo 4 lá, a gente patrocina isso para mais pessoas, cara, fica incrível. Fica incrível mesmo. Tipo, as pessoas vão olhar e vão falar, caceta, eu quero fazer parte disso. Ó, a pessoa já perguntando sua consultoria aí, ó. Manda no direct É lá. o Vai ter Ponte. uma promoção amanhã. Para quem entrar amanhã, vai ganhar consultoria. Viu, Pontes? Quem entrar amanhã vai ganhar a consultoria de agosto, cara. A gente tem um encontro em sábado e ganha a consultoria de agosto. Mas manda lá que eu explico. Oh, o Wesley tá lá. João, o que você acha disso, cara? Esses 3 pontos que a gente bateu, te ajudou? Pô, Ave Maria, demais. As coisas que foi falando, foi notando, e já a cabeça já aqui, minha cabeça fica a milhão já, né? A milhão. Você é o tipo de cara que faz, depois vai ver como ficou. Eu tenho que executar, eu tenho que jogar. Aí depois, no meio do negócio, eu acerto, eu alinho, eu conserto, entendeu? E aí vai. Então, por exemplo, eu estou pensando aqui, eu gostei bastante da ideia dos horários econômicos. Já está anotado aqui os horários que eu sei, e aí eu já vou mandar para o marketing. Eu vou soltar, entendeu? Alinhar aqui Mas, lembra, e soltar isso. É uma comunicação para fora, uma comunicação para dentro. Para fora Sim, agora para vamos dentro. botar, a gente vai abrir uma lista de espera e para os alunos você fala, galera, a gente vai parar de aceitar pessoas novas, vocês têm que valorizar esse horário. Mas, Legal. tudo isso que eu Show, falei, isso cara, aí, bem funciona. bacana. Se vai funcionar muito bem para você ou não, cara, aí é testar, né? A gente já é adulto o suficiente para saber disso. Porque tem gente que acha que quer ouvir a pílula mágica, sabe? Quer ouvir a bala de prata. E não tem. Com certeza, não. Cada resposta é uma resposta. Exatamente. E eu vou testar também das lives. Essa semana passada eu tinha comentado com a menina do marketing. Bora pegar nas suas alunas mais antigas, porque eu tenho alguns ainda, Samuel, que eu comecei na rua também. Eu tinha um move up, era um move de rua. Eu treinava com a galera de rua, na rua. A galera tinha que levar água, toalha, porque era para deitar no chão, se deitar lá. Então a galera levava toalha e água. Então até semana até pensei na valorização que ia fazer, são 6 anos já nessa labuta aí. Tô ouvindo. Da rua pro pode box. Né? Até essa campanha da rua pro box, do box, eu até tipo assim, um brinde para uma camisa especial para essa galera que tá comigo desde a rua até quando eu entrei na box, né? Que eu tenho uma box. Uma campanha de valorização desse pessoal. Enfim, então já tá
A cabeça aqui já tá tudo anotado. Os postinhos que tá aqui, Mas tá tudo vamos resolver uma anotado. parada aqui agora que eu vou precisar de você, ó. Eu Certo. digitei João aqui na plataforma e eu não consegui achar você como membro ativo. Ju... E era pra você estar aqui. Não, isso tá aqui anotado. Eu queria saber quando eu mandei. Esqueci o nome dela, que ela responde sempre o WhatsApp. Quem é? Tem uma Cara, moça que responde o até WhatsApp. semana passada era a Patrícia. Semana Acho que passada, eu acho. Patrícia. entendeu? Mas E depende, tem a aí Mona Lisa também que responde uns negócios. eu tô sem, eu tô sem um acesso, velho, da plataforma, entendeu? Eu falei, sabe Vamos, como é que eu vou não, resolver vamos isso, né? resolver isso agora. Isso agora. João, me Entendeu? fala seu sobrenome, por favor. João de Souza Leal Neto. Eu tenho aqui Cardio Fitness Studio, ó. Quando era na outra box, eu fiz nas pulseirinhas. São 3 anos. Tem galera que usa até hoje a pulseirinha. E eu dei para todo mundo, Tá. fiz um cartãozinho, você é especial, obrigado por fazer parte dessa história. E nos aniversários da box eu dei para todos os alunos ativos do mês. Entendeu? Tem a galera que se amarra, já tem até Quando que hoje. você, quando que você começou a Crossmove, João? Olha só. Primeira iniciativa. Eu sou professor universitário, né? De uma professor universitário, e aí eu dava aula na cidade, outra cidade vizinha aqui e voltava para cá. Só que aí, antes disso, quando eu cheguei do mestrado, eu cheguei, último mês, a bolsa acabou, a última bolsa acabou, eu precisava ganhar dinheiro. Antes de acabar a última bolsa, eu conheci o Mahamudra em Florianópolis. Não sei se era Mahamudra, Caramba. e aí eu vi a galera foi Mahamudra, eu falei, legal. Guardei aquilo na caixinha. Quando eu voltei do mestrado, não tinha, ia fazer uma seleção 2 meses depois. Nesses 2 meses eu falei, eu tenho que me virar. Chamei 2 amigos, bora pra rua treinar, bora. E aí comecei. Primeiro mês, aí primeira semana, na verdade, 10, 5, 15. Chegou um treino que eu botei 80 pessoas, porque eu não cobrava. Aí, a partir do eu comecei uma mensalidade de R$ 35. E aí caiu pela metade e tinha 40 participantes. Já era um salve, né? Já salvava aquele valor. Poxa, velho. Enfim. E aí ficava indo e voltando para a cidade, dando aula, puxava treino segunda, quarta e sexta, né? Botei uma pessoa, um estagiário comigo para ele dar uma aula de uma vez na semana que casou com a aula à noite na outra cidade. Enfim, resumindo, rolou a oportunidade de uma pessoa aqui na minha cidade vendendo na academia. Eu e meus 2 irmãos, bora. Eu vendi Ah, meu carro, meu irmão vendeu meu carro, vendeu o carro dele. Aí, ó, mídia. E aí, pronto, vendemos o carro, demos de entrada. Ele falou assim, ele falou assim, eu tô me livrando de academia, aí vou botar o restante no cheque. Eu falei, bora. A gente pegou o cheque e deu. E aí pronto, e aí foi. Aí dentro da academia tinha um espaço. Nisso eu conheci o CrossFit nessa cidade que eu trabalhava, na box 1111 lá de Taço. Taço me apresentou o CrossFit. Falei, velho, sou formado, vou cair para dentro é disso. Aí eu comecei a fazer curso. Fiz os camp da Ogre, camp de Rafa. E aí, você coragem, tava em tudo mesmo. cara e coragem, e aí fui. Ah, mas ó, essa base aí de você ter atendido a galera na rua, sem dúvida, a hora que você viu o CrossFit, você falou, pô, é isso? Não tem. Foi. Já ajudou muito. Exatamente. Foi bem Ó, bacana. Eu tenho saudade da rua, não vou mentir. Fazia um aulão retrô. cara, às vezes, ó, um sábado por mês, você puxar a galera para uma praça, algum parque, algum lugar aí, fica bem massa. Inclusive, eu falaria para você fazer isso um sábado por mês, às vezes até com algum marco especial, entendeu? Do tipo, aniversariante do mês, ou esse retrô aí, como você falou, né? Um Uhum. TBT, né? Um TBT mensal, só que não vai ser T, né? Então você faz um TBS, alguma coisa assim. Aí o que eu ia falar para você? Cara, não esquece de chamar um fotógrafo todo sábado. Você chama um aluno e fala, ó, quem puder tirar foto lá, porque sempre que você vai para a rua, sábado de manhã, por exemplo, ou até à tarde, fica bonito também. Cara, as melhores fotos que você vai ter é céu aberto, né? Céu Então, aberto, é nossa, aí verdade. você fica com foto para sempre. Ó, falar uma coisa, o e-mail @hotmail você tem acesso normal, né? O João lá, né? É isso aí que tá aí. Isso.
Esse aí, ponto .sln. Isso. Então, ó, nesse momento, se você puder entrar, eu vou te reenviar a senha. Já reenviei. Só que ela só dura 6 horas esse negócio. Então, se você puder entrar lá e já resolver, Com você acabar vai aqui ter eu já acesso. resolvo isso. Isso, só para você confirmar que você tem acesso. Aí você vai lá no módulo 3 e arrebenta com essa coisa das publicações aí. Show. Fechou? Fechado, Sam. Fechou. Show de Meu bola. irmão, muito prazer conversar com você. Deu uma saudade daquele encontro nosso, até dos tempos que eu falava só de CrossFit. Obrigado por trazer isso à tona. Legal, aquele outback que a gente fala, aquela carnona que a gente comeu, tomou aquele chopp. Quem sabe a gente, Poxa, nos próximos cursos presenciais aí que você vai abrir, a gente vai fazer com fé em Deus. cara, para eu não ficar nessa expectativa, porque não sei se você sabe, mas foi aquela imersão que eu olhei e falei, pô, peraí, se o Gabriel faz uma imersão dessa, eu também consigo, porque não é tão difícil assim. Só que eu precisei pegar os boxes emprestados, né? Então eu fiz, deixa eu lembrar onde eu fiz. Aí eu fui para São Paulo, fiz na Hangar, no box do Luiz lá, Luiz Martins, pô, antigo box, cara, muito bom. Depois da Hangar, eu fiz no Sul, lá em Porto Alegre, para testar se dava para ficar viajando ou não. Depois eu fiz em São Carlos, onde eu nasci, onde tinha minha box lá, CrossFit 9 de julho. Aí eu decidi que 2020 eu ia fazer a cada 2 meses, inclusive por isso que eu falo para você fazer o ciclo lá do Tank Move a cada 2 meses, porque é o jeito que funciona, cara. Você planeja o ano inteiro. Aí eu fiz janeiro, na Born CrossFit do Dredd, em São Paulo, e depois eu fechei uma parceria com uma box lá linda, chama Invício. E ia fazer o ano inteiro, ia fazer lá, cara. O ano inteiro, acho que até o ticket que você tinha comprado era para lá. E aí eu fiz em março. E aí a sacanagem foi que eu fiz no final de semana, por exemplo, 14 e 15 de março. Dia 16 de março, Brasília fechou por causa da pandemia. E dia 18 fechou São Paulo. Então foi ridículo, assim. Tipo, cara, toda a minha projeção, expectativa tava, cara, vou fazer a cada 2 meses uma imersão. E, pô, a gente tinha 60 pessoas no box no final de semana. Eu comecei a ficar bom nisso. Mas, enfim, tô falando isso porque, pra eu não ficar nessa expectativa, que eu até comecei a brincar assim, ó. Eu só faço as coisas online para ter mais gente depois do presencial, porque o que a gente gosta mesmo é do presencial. O tete a tete. Ah, não tem preço. Então eu resolvi fazer uma por ano. Eu falei, cara, uma por ano eu vou garantir que eu vou fazer muito bem. Então você vai ter acesso aí depois, a gente vai liberar isso, mas é uma conferência. Sempre vai ser o primeiro final de semana de dezembro. Qual que é o objetivo? Trazer todas as palestras boas do ano inteiro, né? O que fez a diferença naquele ano. Painéis de entrevista, troca de ideia e coisa e tal, mas principalmente que cada pessoa lá saia com o planejamento de marketing do ano seguinte. Então vai ser o primeiro final de semana de cada dezembro para você planejar o seu marketing do ano seguinte usando o que todo mundo aprendeu e consolidou ali, né? Como se fosse cara, só o filé do ano, né? A gente pega Só o ali filé, a melhor parte do ano. Legal, é massa. Então, assim, marca aí, tô dentro. Dezembro, se esse ano não for presencial, no ano que vem com certeza, e quem sabe a gente volta a fazer umas imersões aí, né? Mas por enquanto não dá para garantir. Obrigado, meu irmão. Samuca, obrigado, velho. Parabéns, sucesso aí. Tamo junto. Vou acessar agora. Quero notícias aí da sua atividade. Vai mandando. Segue aí, pode seguir o Instagram que você vai ver essa bolinha piscando direto aí. Ontem eu entrei e tinha umas 3 assim ao mesmo tempo fazendo. Já dei follow aqui. Já era. Tamo junto. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado aí, ó. Com Ponte, abração. A galera aí, a Mid, Marta, que tava aí, todo mundo, abração. Tamo junto. Valeu, Cardio Fitness Studio. Tamo junto também. Pessoal. Valeu. Valeu, Samuca. Abraço.